Shalom, povo amado! Hoje a gente está aqui no meu quarto, trouxe vocês para o meu aconchego para falar de um assunto muito importante, um Deus que restitui. E eu confesso a vocês que foi um desafio para mim trazer essa palavra hoje, porque para eu falar disso, eu teria que falar da minha história de vida, de algo que eu vivi. Então eu questionei muito ao Senhor antes de expor isso na internet, mas com a confirmação dele, eu vim e estou aqui para mostrar a vocês que apesar das minhas cicatrizes, eu estou bem. Apesar das minhas cicatrizes, hoje eu tenho uma nova história. E uma palavra que o Senhor me disse foi: Luísa, as suas cicatrizes vão ser mostradas para as pessoas que têm ainda feridas abertas. E eu vou poder derramar o meu bálsamo sobre elas e curar também. Então, eu espero que vocês se sintam acolhidos, eu espero que vocês realmente entendam essa mensagem. Tudo começou, quando a minha mãe engravidou de mim. A minha mãe, ela tinha um relacionamento sem propósito. Então, já poderíamos esperar que as coisas corressem de uma forma não tão legal. Então, assim que a minha mãe engravidou, e deu à luz a mim, o meu pai biológico não participou da minha história. Ele escolheu não fazer parte da minha história. Então, eu fiquei sendo cuidada apenas pela minha mãe. O meu lar não era um lar cristão, mas eu conheci a Jesus muito cedo, através da vida do meu avô, que todo dia de domingo passava na casa da minha mãe quando eu estava e me pegava e me levava para a igreja. E lá eu conheci sobre um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que morreu numa cruz para pagar o preço dos meus pecados e salvar a minha vida. E isso me deixava muito feliz, em saber também que eu tinha um Deus lá do céu que me amava de forma incondicional. E desde criança eu cresci com esse pensamento: eu não tenho um pai aqui na terra, mas eu tenho um pai lá no céu que está cuidando de mim de todas as formas, independente daquilo que eu faça. Então, com poucos anos de vida, mais ou menos uns 3 a 4 anos, a minha mãe não conseguia mais conciliar a vida de dona de casa e trabalhar fora. Então, ela não tinha dinheiro para pagar alguém para ficar comigo. E ela teve que fazer uma escolha: ou me deixar sozinha, que era impossível deixar uma criança de 3 a 4 anos sozinha em casa, ou me deixar na casa da minha avó. Então ela optou por me deixar na casa da minha avó, aonde eu cresci. Só que lá eu conheci uma paternidade que o mundo quer que eu conheça. Uma paternidade que roubou os meus sonhos, uma paternidade que roubou a minha inocência, que roubou a minha alegria. Então, lá eu acho que vocês já entenderam, eu sofri abuso psicológico, abuso físico, abuso infantil. Então, eu cresci naquele cenário, onde eu chamava o meu abusador de pai. E a única coisa que eu conhecia era aquela paternidade que destruía com quem eu era, que me fazia acreditar que eu estava ali para apenas um objetivo, um propósito. Mas mesmo assim, em meio a esse cenário, eu ainda assim cria numa paternidade dos céus, numa paternidade que me guardava, que era bom, era amoroso. E o fato de eu crer numa paternidade do céu era o que me erguia, era o que me fazia acreditar que tudo aquilo ali iria passar. Diversas vezes eu tive experiências com o Senhor, ali naquele local, naquele cenário. Diversas vezes eu via o livramento do Senhor na minha vida. Apesar de tudo, o Senhor estava comigo. Isso era um fato. E foi ali naquele cenário de caos que o Senhor mostrou a sua glória através da minha vida. Os tempos foram passando. A minha mãe, ela se casou com uma pessoa incrível, que mais pra frente vocês vão conhecer. Mas ela se casou com uma pessoa e conseguiu, me pegar novamente da casa da minha avó, me tirar da casa da minha avó e me levar pra morar com eles, em Salvador, onde eu moro hoje. Só que Deus me presenteou com um pai. Porém, esse pai veio com alguns defeitos, gente? Que a gente tem que conversar, a gente tem que falar o negócio certo, Meu pai veio com alguns defeitinhos. Era uma pessoa completamente contrário de mim. Eu era muito tímida, muito retraída, muito calma, que aquela calma era mais uma questão de timidez, uma questão de insegurança. Então eu nunca falava aquilo que eu achava, eu nunca me posicionava sobre nada, porque eu achava que eu nem merecia, na verdade, que eu nem conhecia, nem tinha conhecimento para falar de nada. Então eu sempre ficava muito quieta. E já ele era uma pessoa totalmente nervosa, uma pessoa que explodia muito, uma pessoa que falava muito, enfim. Então houve controvérsias. E uma coisa era, lembra daquele ponto que eu falei para vocês que o meu avô, ele me buscava todo dia de domingo para ir para a igreja junto com ele? Eu cresci assim. Toda vez que eu ia para casa da minha avó ou da minha mãe,
desculpa, ele passava e me pegava. Então eu cresci indo para a igreja. E quando eu cheguei aqui em Salvador, eu também queria ir para a igreja, porque era algo que já estava dentro de mim. Eu não conseguia ficar longe do meu pai. Então eu ia sempre para a igreja, só que o meu pai, que o Senhor me deu aqui na terra, que casou com a minha mãe e que me escolheu e me adotou como filha aqui, ele não gostava, né? Na época ele não gostava de igreja, não suportava a igreja. Então isso era uma desavença entre a gente, porque ao mesmo tempo que eu queria ir para a igreja, ele me proibia de ir para a igreja. E aí era uma guerra. Então era um conflito entre nós. Eu queria ir para a igreja, ele não queria. Ele não queria e ele não queria que eu fosse. Era diferente o não querer dele, sabe? Ele não queria, ele queria privar as pessoas. Pai. Aí o que acontece? Por 7 anos eu orei pela minha mãe e pelo meu pai. Os dois não eram evangélicos, não conheciam a verdade de Jesus, não conhecia quem Jesus era de fato. E eu orei. Durante 7 anos eu falei, eu vou ganhar os meus pais para Jesus. E esse sempre foi meu objetivo. Toda a listinha, gente, de sonhos que tinha, eu colocava, eu vou ganhar a minha família para Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu sempre acreditava neste projeto do Senhor na minha vida. Não só que o Senhor tinha me tirado de um lugar obscuro, mas que além dele me tirar e me levar para a luz, ele ainda assim levaria toda a minha família. E eu sempre acreditei nisso. O que acontece? Depois de 7 anos, os meus pais foram ganhos para Jesus. E depois eu vou te contar essa história melhor. Então, depois de ganhar os meus pais para Jesus, eu acabei estando envolvida em um relacionamento que não tinha propósito do Senhor. Eu era muito jovem, muito nova para entender as coisas. A partir disto, eu também acabei me desviando, me afastando, vamos colocar assim, me afastando do caminho do Senhor, das vontades do Senhor. E vindo a pandemia, eu terminei esse relacionamento e foi quando eu tive realmente um encontro verdadeiro com o Senhor. Não é que eu não tinha tido encontros com o Senhor durante a minha vida, mas que eu entendi como servir ao Senhor da forma correta. Que eu não tenho só que amar ao Senhor e falar que eu amo ao Senhor, mas eu tenho que mostrar com as minhas atitudes, com os meus gestos. Eu tenho que mostrar em obediência. Eu tenho que mostrar cumprindo os propósitos dele na minha vida. Eu tenho que mostrar trazendo o reino dele aqui para a terra. Eu tenho que mostrar amando o meu próximo como a mim mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. E foi aí que eu mergulhei de fato na presença do Senhor e que eu decidi viver isso por toda a minha vida. E é onde estou agora. E eu quero te dizer uma coisa. O meu Deus, ele me tirou da escuridão. Ele me trouxe para a luz. Ele restituiu a minha vida e o meu lar. Se você é uma pessoa que passa também por isso, eu quero te dizer que existe um Deus que faz o impossível. Existe um Deus que escreve histórias de amor. Existe um Deus que quer escrever a sua vida da melhor forma possível, daquela que você não pode nem imaginar. Porque eu te digo, eu não podia nem imaginar que eu estaria aqui hoje. Não era algo que eu tinha planejado. Mas o Senhor está escrevendo a minha história ainda, sabe? Não para aí. Não é porque você tem um trauma, que você sofreu um trauma, que a sua história vai acabar. O meu Deus, ele tem uma vida inteira para você. Uma vida e vida em abundância. Na palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ame ao Senhor com atitudes. Ame ao Senhor com obediência. Ame ao Senhor buscando quem é o Senhor. Pedindo que o Espírito Santo habite em você, que ele guie a sua vida. Eu não acredito em acaso, mas eu acredito em um Deus verdadeiro, que está aqui e enviou seu Filho por amor a nós. Tem um versículo na Bíblia que diz, lá em João 10:9, eu sou a porta, qualquer um que passar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. E eu quero te dizer, hoje você tem a oportunidade de conhecer esse Deus. Esse Deus que eu tanto falei no vídeo. Esse Deus que vai te livrar de toda a opressão, de todo trauma, de toda dor, de toda angústia. Esse Deus que me curou. Eu não fui curada pela força do meu braço, porque eu não suportaria. Eu tinha tudo para ser ninguém, mas Ele me fez alguém. E você também tem essa oportunidade. A oportunidade de dar espaço para que Ele haja na sua vida também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com a pessoa que você conhece, que possa ter uma história parecida, para que ela também ouça essa mensagem. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho para vocês receberem vídeos novos quando estiverem disponíveis. E é isso. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe. Jesus. Até aqui me ajudaste. Então, gente, tá vendo que eu tenho problemas? E estamos aqui.
Vamos começar... Não. Eu falo o quê? Peraí. Eu falo o quê? Eu já perguntando você. Se inscreve no meu sininho. Essa parte tem que botar, velho. Se inscreve no meu sininho. Sabe? Ah, não, peraí. Calma. Eu já me perdi. Eu vou começar de novo, pode ser? Pode. Pronto. Então, gente, hoje esse foi o vídeo. Hoje esse foi o vídeo, não. Esse foi o Foi o vídeo vídeo de de hoje. hoje. Não me olhe que eu vou dar risada. Oh, meu Deus. Alô? Opa, isso é Tim, gente. Só quem me liga é Tim. Ninguém me liga mais. Ninguém me liga mais. Não sei se acontece, né? Ok. Eu tava onde? Olha pra isso. Você falou que nem pra igreja. Ai, viado cão. Acabou o quê, gente? Eu não sei as palavras, gente. Como é possível? Esse Covid acabou com a minha vida. Com a minha vida na minha cabeça.